Dando continuidade à nossa videoaula, vamos continuar falando de emoção e sentimento. Todo sentimento é uma emoção, todo sentimento é uma emoção, mas nem toda emoção chega a ser um sentimento. O sentimento, para ser sentimento, foi antes uma emoção que surgiu por uma circunstância externa ou interna. Essa emoção surge naturalmente. Eu não escolho, agora eu vou ter medo, agora eu vou ficar com raiva, agora eu vou me entristecer, agora eu vou me alegrar, agora eu vou ter nojo, agora eu vou me assustar. Eu não escolho. Agora eu vou me apaixonar, vou gostar de alguém. Eu não escolho. Essas emoções, elas surgem naturalmente. São emoções puras, involuntárias. Quando eu digo involuntária, eu estou dizendo que não há uma escolha consciente, não há participação do córtex. A emoção surge sem que eu queira que ela surja. Ela só surge e ela pode ser descarregada, até mesmo de forma inconsciente. Muitas vezes uma emoção surge, a gente descarrega essa emoção sem tomar consciência dela. Outras vezes, essa emoção continua no sistema, continua dentro de nós, ela é agregada de valores, é agregada das nossas ideias, das nossas crenças, é agregada por conceitos de bom e de mal. Essa agregação de várias outras coisas a uma emoção, aquilo que só era emoção, é que a gente vai chamar de sentimento ou de emoção secundária. Um outro nome para o sentimento é emoção secundária. Uma vez que se torna sentimento, fica muito mais fácil de se tornar consciente. Não quer dizer que automaticamente, por ser um sentimento, que se tornou consciente, mas fica muito mais fácil se tornar consciente. A gente trabalha com uma ideia, e a ideia é que quando uma emoção não é descarregada, não é apropriadamente descarregada, ela se torna um sentimento, e um sentimento que vai trazer algum tipo de desconforto. Porque ela vai procurar uma descarga, essa emoção vai procurar uma descarga, a gente vai entender isso ao longo do curso, vai procurar uma descarga, não vai encontrar essa descarga, vai ser agregada de alguma ideia, de algum valor, e muitas vezes ela vai ficar então retesada em alguma área do nosso ser. Geralmente é o corpo que padece com isso, são chamadas doenças psicossomáticas. Nós costumamos dizer que aquilo que a gente não consegue expressar através do nosso comportamento, expressar através da arte e principalmente pela fala. Uma das maiores aquisições nossas humanas é falar, e se comunicar e se expressar através da verbalização. Aquilo que a boca não fala, não coloca para fora, o corpo acaba falando de alguma maneira. E então, nós trabalhamos com uma ideia de que aquele sentimento, aquela emoção que surge, não é descarregada. Porque se ela surgir de forma inconsciente e for descarregada, acabou o problema. Muitas vezes é descarregada nos sonhos. A título de exemplificação, a gente que convive essa aula, ela está sendo ministrada por um grupo evangélico, um grupo de pessoas cristãs. Então a nossa moral cristã é uma moral muito mais elaborada, muito mais articulada, é uma moral que exige muito mais da gente, de nós cristãos. Então imagine que eu tenha um desejo por uma pessoa e um desejo impróprio. Esse desejo é uma emoção, mas eu posso tomar consciência disso e falar disso com alguém, né? Poxa, eu tive um desejo impróprio, eu descarreguei. Pelo menos eu dei espaço para descarregar, não quer dizer que foi exatamente descarregada, mas eu estou dando espaço para esse descarrego. Eu posso falar com Deus, se acredito em Deus, falo com Deus, esse desejo que eu estou tendo, aquele desejo, não queria ter, é uma forma de estar descarregando. Muitas vezes eu falo com a pessoa, objeto do meu desejo, até na esperança de ter aquela pessoa. E muitas vezes eu quebro a cara. Eu falo, olha, eu estou desejando, e a pessoa, olha, não tem nada a ver. E quando eu descubro que não tem nada a ver, descarrega, pum, acaba o desejo. Porque eu já vi que eu não vou conseguir mesmo. É muito interessante como essas coisas funcionam e como elas acontecem. Mas vamos supor que eu fico tão chocado com aquele desejo que eu simplesmente, ele se torna consciente. Olha só, ele não ficou inconsciente, ele poderia
ficar inconsciente, eu não me dar conta daquele desejo e ele ficar no meu inconsciente sem ser descarregado. E aí isso vai aparecer na minha conduta, no meu comportamento, alguma esquisitice que eu vou apresentar ou pode aparecer no meu corpo. Se eu tenho consciência, se transformou um sentimento, é agregado de vários valores, eu posso descarregar ou eu posso esconder. Posso guardar aquilo. Posso ficar só para mim, não falar para ninguém. E uma vez que eu faço com que esse sentimento volte, ele se tornou um sentimento, ele se tornou um sentimento consciente, mas eu agrego a ele valores de repressão, tipo, isso não pode, isso é errado, isso é sujo, você nem podia estar sentindo isso. E aí eu volto a levá-lo para o esconderijo da mente, ou seja, eu faço com que esse sentimento desapareça, crio situações para que ele desapareça, ele também vai ser descarregado de forma inapropriada. Então nós precisamos, quanto mais a gente puder ter consciência de emoções que a gente não descarregou, é aquelas que a gente chega a ter consciência. Quanto mais a gente puder aprender a liberá-las de forma saudável, mais nós vamos ter um viver saudável, melhor será a nossa vida. O William James, um dos primeiros psicólogos, para muitos inclusive, o pai da psicologia moderna, ele dizia que os sentimentos, eles seguem os comportamentos. Os sentimentos seguem as ações, dizia ele. Ele chegou a essa conclusão através de diversos estudos, diversas pesquisas, e ele chegou a essa conclusão porque ele achava que os sentimentos surgem após um comportamento. Eu não vou detalhar, quem quiser, eu vou dar um link para quem quiser assistir uma aula mais detalhada sobre esse assunto de William James. Mas William James acreditava que a pessoa se comportava e depois que havia o sentimento. Essa ideia dele é em parte corroborada por um famoso neurocientista chamado Joseph Ledoux, que inclusive cita um estudo de um outro psicólogo chamado Paul Ekman, onde Paul Ekman pega vários voluntários, várias pessoas e pede para que eles movimentem certos músculos da face. Então o músculo da alegria fazia com que um voluntário que não estava sentindo a princípio nada, movimentasse os músculos da alegria. Pegava um outro que não estava em primeira mão sentindo nada e pedia que eles movimentassem os músculos da tristeza. Ekman conhecia os músculos exatos de cada emoção e fazia então seus voluntários expressar aqueles sentimentos sem necessariamente tê-los, apenas externamente através dos músculos da face. E depois de um tempo que as pessoas faziam aqueles exercícios com os músculos da face, aqueles que exercitavam o músculo da alegria, um tempo depois estavam sentindo alegria. Aqueles que movimentavam o músculo da tristeza, um pouquinho tempo depois estavam sentindo tristeza. Aqueles que movimentavam o músculo da raiva, mesmo sem estar com raiva, um tempo depois começavam a apresentar raiva. Então Ekman chegou à conclusão que o comportamento nosso afeta os nossos sentimentos. Joseph Ledoux vai dizer, talvez a gente deva praticar um pouco mais disso. Quando estiver triste, movimentar os músculos de alegria para quem saiba ter um pouco de alegria. É claro que o livro dele, o livro Cérebro Emocional, ele é muito mais profundo e apresenta coisas muito interessantes que a gente vai poder estar trocando ao longo do curso, mas isso não deixa de ser uma verdade. O que ele reafirma, inclusive, o que William James diz, que o comportamento ele pode mudar sim os sentimentos. Então a gente vai aprender ao longo do curso que determinados sentimentos podem ser mudados por determinadas práticas. Que sentimentos que às vezes nos incomodam e a gente quer mudar, a nossa conduta pode fazer com que esses sentimentos mudem. Obviamente, se nós já estamos apresentando uma conduta desconfortável, uma conduta que recebe um nome, inclusive, de transtorno, de problema psicológico, de problema emocional, se essa conduta está baseada num sentimento que está encoberto, a gente, antes de trabalhar o comportamento, é preciso tornar esse sentimento consciente. Trazer à tona aquilo que está inconsciente. Aí a gente entra com um outro conhecimento,
que vem principalmente de uma linha chamada psicanálise, muito ouvida, cujo pai dessa linha, Sigmund Freud, vai nos ensinar que boa parte da nossa personalidade, boa parte daquilo que nós somos é inconsciente. Ele fazia uma representação do oceano, do mar. Então imagina que aqui é um espelho de água, a face da água no mar. E aí se encontra um iceberg, tem ali um pedaço de gelo, da altura mais ou menos de um homem, 3 metros mais ou menos, a ponta do iceberg. Mas por baixo daqui tem 60 a 80 metros de comprimento de gelo. Então ele dizia que a parte consciente da personalidade é apenas um pequeno pedaço da nossa... A parte consciente é apenas um pequeno pedaço da nossa personalidade. Boa parte daquilo que nós somos está inconsciente, assim como por debaixo do espelho d'água há um imenso bloco de gelo. Ledoux, Joseph Ledoux, neurocientista atual, ele vai dizer que Freud tinha razão. Boa parte daquilo que nós somos é inconsciente. Então o trabalho daquilo que é inconsciente é tornar consciente. Então vamos usar os conhecimentos aí também psicanalíticos, mas de uma forma mais dinâmica. Não aquela psicanálise do divã, de sentar e ficar falando tudo que vier à cabeça. É uma psicodinâmica, é algo mais célere, é algo mais dinâmico, é algo mais próximo do nosso dia a dia, das nossas necessidades. Quem tem condições, recursos e tempo e dinheiro para poder aplicar, numa análise mais profunda, também não é dispensável, vale a pena. No nosso curso vai ser algo mais objetivo, mais direcionado. Então é isso. As emoções, elas surgem, se elas forem descarregadas, acabou. Elas nasceram, cumpriram o seu propósito e se desfizeram. Se ela não se torna consciente, ela vai ficar no nosso organismo, no nosso ser, causando algum problema. Então é preciso torná-la consciente. Quando eu a torno consciente, ela se torna um sentimento. Porque quando ela vem para o consciente, ela é agregada de outras coisas, como valores, crenças, ideias. Quando ela se torna um sentimento, eu tenho a oportunidade de expressá-la de forma consciente. Se eu não conseguir fazer isso, se eu não conseguir expressar, eu vou fazer eu vou me movimentar de maneira a fazê-la com que ela se torne mais uma vez inconsciente. Aí, se tornando inconsciente, vai continuar no organismo causando problema. O nosso trabalho vai ser, então, tornar esse sentimento consciente. Isso, então, serão assuntos para as próximas aulas, para as próximas vezes que a gente se vê, né? Dar continuidade a essa ideia e, na medida que se for fechando essa ideia de sentimento e emoção, a gente começar falando de emoções e sentimentos específicos durante todo o nosso curso. Até a próxima.